Olá, vamos começar a etapa 14, aula 63. Matéria, História. O novo interesse econômico de Portugal no Brasil, a cana-de-açúcar. Então, depois que os portugueses chegaram aqui no Brasil, encontraram os índios, fizeram lá uma amizade meio duvidosa com os índios, para conhecer quais as riquezas que a nova terra tinha para oferecer. Entre uma amizade aqui, um conflito aqui, acabaram descobrindo que a árvore chamada pau-brasil, a qual acabou dando nome, para o nosso país, e essa árvore pau-brasil, os portugueses ficaram de olho nela por conta dela ter uma madeira muito boa para construção de navio, que na época, lá em 1500, estava em alta a construção de navio pela Europa, principalmente em Portugal e na Espanha. Bom, o tempo passou e os portugueses, que também, mesmo aqui no Brasil, continuaram fazendo a sua rota até as Índias, a África, a Índia ali. Bom, e lá eles já cultivavam a cana-de-açúcar. Então, alguns portugueses resolveram trazer o cultivo da cana-de-açúcar para cá. Então, vamos estudar um pouquinho mais sobre esse assunto. Trouxe aqui para vocês um exemplo de canavial, que é uma plantação, nada mais nada menos do que cana-de-açúcar. A partir de 1530, os portugueses, com o objetivo de extrair o pau-brasil e instalar engenhos de cana-de-açúcar, tentaram fixar residência, aqui no Brasil. Surge, então, um novo interesse econômico, uma oportunidade a mais para ganhar mais dinheiro, que Portugal julgava ser mais lucrativo: a produção de cana-de-açúcar, que se iniciou no estado de Pernambuco, no nordeste do nosso país, e se estendeu até São Paulo, que fica no sudeste do nosso país. E para trabalhar na plantação e na produção da cana-de-açúcar, os portugueses recorreram à mão de obra escrava, no caso, aos indígenas e um pouquinho mais tarde aos negros, africanos. Devido à necessidade de mais mão de obra para trabalhar na lavoura e na produção de cana-de-açúcar, os portugueses que viajavam para a África para comprar produtos como ouro, marfim, entre outros, e inclusive comprar os próprios africanos para serem vendidos como escravos. Então, lá na África, realmente acontecia esse comércio, Trouxe aqui uma pintura, ilustrando como que era o trabalho nos canaviais. Então, eu vou resumir aqui um pouquinho para vocês como que acontecia esse comércio de pessoas lá na África. E foi assim: muitos homens e mulheres negros eram vendidos aos portugueses por seus reis. Na África, uma pessoa poderia se tornar escrava ao ser capturada em uma guerra, ou por não pagar uma dívida, ou por cometer um crime. Os portugueses chegavam à África e iniciavam uma nova atividade comercial: a compra e venda de seres humanos. Olha só! Então, eles compravam essas pessoas, dos reis africanos, aprisionavam esses homens e essas mulheres e os traziam dentro de navios para o Brasil. Esses navios eram conhecidos como navios negreiros. Quando chegavam aqui no Brasil, esses homens e essas mulheres eram separados e vendidos para trabalharem como escravos nos engenhos de cana-de-açúcar. Engenhos nada mais é do que
uma fazenda muito grande que plantava e produzia. No caso aqui, o produto era cana-de-açúcar. Bom, uma curiosidade aqui: como eram esses navios negreiros? Os africanos capturados viajavam amontoados em porões que eram baixos e abafados, onde mal se podia ficar em pé. Eram mal alimentados e recebiam castigos duros. Muitos não suportaram essas condições e adoeciam e até mesmo morriam durante a viagem. Trouxe aqui também outra pintura para vocês terem uma ideia, né, do que os negros africanos passavam, né, durante a viagem da África até aqui no Brasil, nos navios negreiros.